Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, minhas irmãs. Estamos aqui hoje para falar sobre o jejum. Nós gostaríamos de convidar toda a igreja para estar jejuando conosco. Nós sabemos que estamos num período de pandemia, mas nosso jejum não tem muito a ver com isso. O nosso jejum tem mais a ver com a busca de santidade. É necessário que a nossa igreja reconheça alguns pecados que temos realizado ao longo de muitos anos. E a forma melhor para fazermos isso é nos dobrarmos, nos curvarmos diante de Deus e pedirmos perdão e buscarmos a santidade do nosso Deus. Tudo que eu estou falando aqui, como o pastor Paulo Salgado, o pastor Paulo Lima já autorizou. Tá, ok? Nós estamos em consonância, toda a liderança da igreja está unida nesse propósito. O presidente do corpo diaconal, Luiz Carlos Ruas Xavier Júnior, está nesse propósito conosco e gostaríamos de comunicar a vocês. Nós seguimos na primeira igreja batista reformada de Ataía Piber, ou PBR, a confissão de fé londrina, a confissão de fé batista de 1689. E nela diz, no seu capítulo 22, parágrafo 5º, sobre o culto, sobre as nossas responsabilidades, que no culto deve ter a leitura das Escrituras, a pregação e atenção à palavra de Deus, o ensino e as advertências mútuas em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando com graça em nossos corações ao Senhor, bem como a devida administração do batismo e da ceia do Senhor. São todas partes do culto religioso a Deus a serem realizadas em obediência a Ele, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, solene humilhação com jejuns e ações de graças em ocasiões especiais devem ser usados de um modo santo e religioso. Ações de graças especiais e jejuns fazem parte do nosso culto. Só que em caráter especial ainda nós temos só que são caráter excepcionais esses dois aqui. Não são práticas reiteradas. Mas você vai me perguntar, o que é jejum? Irmãos, jejum é quando você tira um tempo, se abstém de comer, e nesse período você está meditando nas Escrituras, nesse período você está orando e falando com Deus. Muita gente fala, vou ficar de jejum, e fica só sem comer, ou fica brigando, discutindo com afazeres normais. Isso não é jejum. Isso é abster de alimentar-se. Jejum, no contexto bíblico, não é nada disso. Quando nós vamos para Isaías, no seu capítulo 58, Isaías, no seu capítulo 58, do versículo do 1 ao 8, está escrito assim: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Deus aqui está falando para Isaías denunciar a casa de Jacó, Israel, sobre os pecados que eles estavam cometendo. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Então o povo de Israel estava reclamando, Deus, a gente jejum, mas não adianta nada. Eles faziam jejum reiteradamente, mas faziam uma prática religiosa, sem se ater ao objetivo do jejum. E aqui Deus responde para eles. Deus responde para eles o seguinte: acontece que no dia em que jejumam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Primeiro ponto do jejum. Jejum é dedicado a Deus, é um tempo que você vai tirar para ouvir a Deus, não ficar fazendo suas tarefas cotidianas. Você tem que ter um tempo de adoração a Deus. Versículo 4. Eis, Deus continua falando, que vocês jejumam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Se você jejum buscando seus interesses, achando que jejum é um tipo de indulgência que você paga para receber algo de Deus, que você se sacrifica, você não vai receber nada, porque jejum não é isso.
Isso nunca foi jejum. Isso é um jeito errado de pensar, eu vou jejuar para Deus me dar algo. Isso não é jejum. Jejum é você se alimentando de Deus, não você dando algo para Deus. A Bíblia diz, aqui tenho eu no céu, senão a ti, o salmista diz. Também a Bíblia diz que toda a terra pertence ao Senhor de um extremo ao outro. E a Bíblia continua aqui. Versículo 5. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo desse pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? E dia aceitável ao Senhor? Será que isso não é o jejum que escolhi? Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em sua casa os pobres e desabrigados, vistam os que encontram nus e não voltem as costas ao semelhante? Então a luz de você romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. O jejum que Deus quer é um jejum de vida. O jejum que Deus quer não é ficar, estou tudo triste, estou todo mal. Pelo contrário, quando nós vamos para o texto, em Mateus 6, 16 a 18, fala para a gente não ficar como os fariseus, que ficavam com aquela aparência. Não, fique feliz, limpe seu rosto, fique alegre, mas seu coração tem que estar contrito diante de Deus, quebrado diante de Deus, humilhado diante de Deus, mas que ninguém saiba. Esse é o jejum que Deus quer. É o jejum de entrega. Sabe, irmãos, nós estamos convocando toda a igreja para fazer esse jejum. Esse jejum de vocês começará... Aqueles que quiserem fazer, mande uma mensagem de WhatsApp para mim, para colocar o nome de vocês. Meu telefone é 649-9907-7307. O telefone vai ficar aqui por uns 30 segundos para vocês poderem anotar, tá bom? O jejum de vocês começará dia 1º de maio e vai terminar no dia 1º de junho. Começa na segunda e termina numa segunda. Mas agora eu quero explicar o que é jejum e como funciona esse jejum de vocês. Eu gravei um vídeo antes sobre oração. Dê uma olhada nesse vídeo e depois veja esse do jejum. Se você não viu o vídeo de oração, pare, volta, assiste e depois vem assistir esse vídeo, ok? Então vamos lá. Você que assistiu, continue aqui comigo. O que é jejum? Primeiro, como eu falei, jejum é um procedimento extraordinário do culto. É isso que nós defendemos, é isso que nós cremos em nossa igreja, conforme a Confissão de Fé Londrina. Agora, continuando. Para que serve o jejum? Primeira coisa, o jejum serve para enfraquecer a nossa carne e deixar o nosso corpo, a nossa consciência, entendendo que ele depende de Deus. Quando você está em jejum, você percebe que como você é fraco, que é Deus que nos dá o pão de cada dia. A primeira coisa, saber que existe alguém que é maior que você depende dele. Segunda coisa, ele nos quebranta, faz com que nós nos aproximemos de Deus em total dependência dele. Quando você está em jejum, você tem que entender, Deus, eu dependo de ti, eu preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso da tua ajuda, preciso da tua justiça. 3. Passar fome, irmãos, não é jejum. Pode até ser abstinência de alimento, mas não é jejum, tá? O jejum é o passar fome acompanhado de meditação nas escrituras, oração e comunhão com Deus. Quando você está jejuando, você tem que ter um período que você esteja orando naquele período, meditando nas escrituras, ok? Por isso que eu falei para você ver o vídeo de oração, que vocês estarão orando pelos membros da igreja. Então vocês terão o que fazer nesses períodos. A igreja, nós estamos auxiliando vocês. Lembrando que os diáconos também estarão orando por vocês. O pastor Paulo Lima estará orando por vocês, como faz todos os dias, nominalmente. Ora por casa a casa de cada um de vocês. Eu estarei orando por vocês. Então, isso, como eu disse, já foi autorizado por ele, o presidente do corpo diaconal, o diácono Luiz, eu, pastor auxiliar, pastor Paulo Salgado e o pastor Paulo Lima, estamos em toda a direção da igreja, está nesse propósito. Esse jejum nosso será primeiramente para arrependimento e para que Deus traga vidas para nós
vidas, que nós possamos comunicar o Evangelho, que nós sejamos atrativos, que a nossa comunidade seja atrativa, a comunidade de Cristo seja atrativa para as pessoas que não conhecem a Cristo, para os incrédulos, que nós cresçamos em amor, que nós cresçamos em unidade, que nós cresçamos em santidade, para que pessoas se acheguem a Deus. Para isso estamos fazendo esse jejum, tá? Quarto ponto, jejum, o tempo. Nós decidimos fazer por 30 dias. A Bíblia não fala de um tempo específico. Jesus fez por 40, mas isso não é paradigmático. Ou seja, isso não é um modelo a ser seguido. Não é um caso assim que é regra. Posso colocar um tempo maior, um tempo menor. Nós fazemos isso apenas para que toda a igreja possa fazer junta conosco. Ponto 5. O que não é jejum? Gente, ficar só sem comer, sem orar e meditar não é jejum. Tirar Facebook não é jejum. Instagram, uma parte só, vou tirar o arroz, isso não é jejum. Jejum é fechar a boca. Fechar a boca e estar orando e meditando. Quanto? De tudo, exceto água. Você pode tirar água, mas não precisa. Havia jejuns que a água era aceitável. O suco também não deve usar suco, porque o suco pode te alimentar. Então o jejum é para deixar o seu corpo fraco, a sua mente fraca, entendendo que você depende de Deus, e aí você vai começar a orar. Por quê? Porque a nossa carne, isso é para quebrantar o nosso espírito, quebrantar o nosso ego, falar, Senhor, dependo de Ti. Eu vou explicar como nós faremos esse jejum, ok? Então, a única coisa, exceto comida e água, que a Bíblia diz, é ter relação sexual, em 1 Coríntios 7, onde diz que aos casados, separar os casados, que quando fazerem jejum, se quiserem deixarem de ter relação sexual, contudo, que seja em mútuo consentimento, não por muito tempo, para não gerar, porque Satanás não nos tente por causa da incontinência. O que é isso? Incontinência, falso de domínio próprio. Se seja tentado pelo diabo e venha a cair. Então, se for tirar a relação sexual, quem quiser fazer isso, pode, mas tem que ser por um tempo determinado, sua esposa tem que consentir o seu marido, ok? Então, não precisa, aqui nós não estamos exigindo isso, ok? Já li o que o jejum que Deus quer, aqui conforme Isaías 58. Ponto 6. Abstenção não é jejum, como eu já falei. Abstenção, deixei de comer. Você não está orando, não está meditando no Senhor, isso não é jejum, tá? Ponto 7. Jejum é uma expressão de arrependimento. Cinza, sacos, coração quebrantado diante de Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas. Eu vou ainda falar sobre que falhas nós vamos pedir perdão nesse processo que estamos passando aqui. Uma mudança de atitude nossa. E o que não devemos fazer no jejum é querer aparecer. Quando você começar, ele está tão batido por causa do jejum, você já recebeu o seu galardão quanto a isso. O jejum não é para isso. Seja alegre perto dos seus amigos. A Bíblia diz, passe óleo na sua cabeça, ou seja, fique arrumado. Ninguém precisa ficar sabendo que você está jejuando. Mas Deus tem que saber, o seu coração tem que estar quebrantado diante de Deus. Muito bem. Dito isso, para que nós jejuaremos? Nós vamos jejuar para arrependimento. Vamos jejuar pedindo a Deus perdão. Os homens, agora eu vou dirigir a você, homem, por não ter realizado culto doméstico, por não ter ido à igreja e conduzido sua família, por não ter orado e nem sido sacerdote sobre seus filhos, sobre sua esposa, por menosprezar muitas vezes a mesa do Senhor, as reuniões de oração, menosprezar os seus líderes eclesiásticos, pastores, líderes de ministérios, diáconos na sua igreja, por não valorizar reuniões de oração, por não valorizar ensinos na igreja e escola dominical, por não valorizar missões, por viver uma vida desregrada, por tudo isso, por ser ganancioso, por não dar bom testemunho, por sair da sua palavra torpe, por não evangelizar. Por tudo isso, nós pediremos perdão a Deus, por falarmos mal das nossas autoridades injustamente, por não sermos voz profética, nos acovardarmos, por amarmos muitas vezes mais as pessoas do que a Deus, deixando as pessoas serem grandes e nosso Deus fazer nosso Deus ficar pequeno. Por tudo isso, nós pediremos perdão nesse jejum que nós estamos fazendo. Pediremos a Deus que nos perdoe, nos dê conhecimento, dê sabedoria, dê graça, para que possamos evangelizar as pessoas, para que sejamos uma comunidade diferente, uma comunidade com entendimento, com sã doutrina, com pastores com palavras fiéis, exatas, com pastores com fiéis, exatas
e claras que preguem para nós, que as pessoas ao chegarem à nossa comunidade, os ímpios se sintam atraídos por ela, porque lá desenvolve o amor, lá desenvolve a santidade, lá desenvolve a comunhão, para que nós sejamos um corpo verdadeiramente, que as rixas, que as picuinhas sejam deixadas de lado e que possamos ser um em Cristo, verdadeiramente, e que Deus mande mais pessoas, que possamos ter um relacionamento pessoal com as pessoas de fora, que elas venham se converter, e que as pessoas ao ouvirem a mensagem do Evangelho sendo pregada, que elas se convertam. Nós jejuaremos por isso, dando glórias ao nosso Deus, ao nosso Pai. Esse é o objetivo do nosso jejum. Ok, irmãos? Irmãos, o nosso jejum funcionará da seguinte forma. Como eu disse, começaremos agora dia 1º de junho e iremos até o dia 1º de julho, terminará num sábado. O jejum funcionará da seguinte forma. Você poderá jejuar no sábado, a partir das 18 horas, e ficará sem comer até o domingo, às 18 horas. Você poderá tomar água, nada de suco, líquidos, açúcar. Esse é o procedimento. Nesses dias, por que escolhemos esses dias? Porque domingo já é o dia do Senhor, né? Nós acreditamos nisso. E apesar de todos os dias serem do Senhor, mas domingo é o dia que nós separamos. Que nesse dia você possa estar meditando. Nem que você não possa fazer almoço, não possa lavar uma casa, pode, mas você tem que ter horários para meditar, ler a Bíblia entre os seus entes, orarem juntos, pensarem nas coisas de Deus, estudarem as Escrituras, tudo isso, irmãos. Verem a mensagem de encorajamento à noite, tudo isso é importante. Vai ter, como disse, volte lá na live sobre oração, que eu falarei como vocês orarão pelos irmãos de vocês. Lá está falando isso, sobre o anuário que nós disponibilizaremos nessa segunda já. Todos os irmãos que quiserem fazer esse jejum, me procurem. Meu telefone é 649-9907-7307. Mande mensagem no WhatsApp para mim, para eu estar anotando o seu nome. Irmãos, dito isso também, é necessário eu mencionar outra coisa. Você que nunca fez jejum, faça, é bom. É uma coisa que vai te fortalecer na fé. Você vai sentir assim que, como ele vai matar muitos impulsos seus, sua carne vai ficar mais fraca. Você vê como é mais fácil de orar, como é mais fácil de ouvir o que Deus quer falar com você. Meditar nas Escrituras, tá? Você, irmão, que já faz jejum, ore para que você continue na humildade. Para que você não seja arrogante, tá? Para que você não seja como aquele fariseu que falava, Senhor, eu jejum tantas vezes por dia, não sou como esse publicano. E o publicano falou, Senhor, me perdoe, porque eu sou pecador, não sou digno de olhar para ti. Deus ouviu a oração do publicano e não do fariseu. Tá bom? Vamos tomar cuidado com isso. Irmãos, vamos tomar cuidado também. Você que toma remédio controlado, ou você que toma algum remédio de pressão, algum medicamento que tem que se alimentar. Se você toma remédio de manhã e à noite, o que eu aconselho você? Tome seu remédio, se alimente, fique sem comer, até a mesma hora, 12, 15 horas, até a meia-noite do dia, se você tem que tomar uma vez um dia só. Acordou, tomou, por exemplo, às 7 da manhã, se alimentou, tomou às 7, fica o seu jejum até a meia-noite. Então, tudo bem. Você, às vezes, fala, não, eu prefiro assim, para mim é mais difícil, mas eu prefiro ficar todo dia, das 6 da manhã às 6 da tarde. Lembre, que não é só ficar sem comer. Você tem que ter momentos de oração, meditação na palavra. Isso que é um jejum. Você poderia fazer assim uns 30 dias também. Ou você pode fazer como os diáconos da nossa igreja estão fazendo. Qual é o período deles? Eles começam às 18 horas no sábado e vão até às 18 horas no domingo, sem comer até esse período. Orando, meditando. Convido você a estar fazendo esse jejum. Você que não pode, de forma alguma, por causa dos medicamentos, irmãos, fiquem tranquilos. O importante não é só ficar sem comer. O importante é o quebrantar do coração diante de Deus. Aproveite esse tempo. Ore, medite, ligue para seus irmãos, vai ter o telefone dos irmãos no anuário que vamos passar no seu WhatsApp. E entre em contato, veja como eles estão, se está tudo bem, ligue para eles. Fale um pouquinho, rapidamente, com cada um. Veja o vídeo de oração, como eu falei, eu estou explicando lá um pouco disso. Ligue para eles, irmão, como é que você está? Não tem problema, sei que muitos não podem fazer, mas os que podem, vamos estar fazendo isso juntos. Eu convido você, vamos estar fazendo tudo isso juntos. Amém, irmãos? Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor.
Eu espero contar com a participação de todos nesse jejum durante o final de semana. Todos os diáconos estão fazendo. Eu estarei fazendo. O jejum começará dia 1º, tá? De junho e termina dia 1º de julho. Nesse período, a gente também gostaria de fazer um relógio de oração. Aqueles que puderem estar conosco, você vai me passar seu nome e falar, olha, eu quero orar de tal hora a tal hora. Você vai orar todo dia nesse período, tá? De tal hora a tal hora. Se for 3 da manhã, você vai levantar 3 da manhã e orará durante 3 horas da manhã. O irmão levantará às 4, às 5, fechar as 24 horas. Os irmãos moravianos fizeram isso durante 100 anos. Possamos fazer juntos também. Entre em contato conosco, entre em contato com o irmão Luiz Carlos Rua Xavier, líder do diaconato, mande mensagem na nossa página, tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a cada um de vocês. Não deixe de jejuar. Mandem isso para mim, mande seu contato. Você que está fazendo jejum, você que quer participar do relógio de oração conosco. Lembrando, nós não estamos barganhando com Deus. Nosso objetivo é que Deus nos perdoe e que Deus abra as portas para que o Evangelho cresça cada dia mais. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês.